Oi, oi, estamos de volta para o segundo painel da noite agora, com outros painelistas. A gente vai falar sobre hubs de inovação do agro. Se você está curtindo o evento, siga a gente nas redes sociais e compartilhe esse evento com as hashtags Startupion, Startupion Sudeste e AB Startups. Agora é a hora, então, do José Carlos Polidório, Henrique Dano, Hélio Lemes Costa, com a Daniela Fabre como mediadora maravilhosa. Dani, seja muito bem-vinda, todo mundo seja muito bem-vindo. É com vocês. Obrigada por terem aguardado até agora. Tenho certeza que a discussão vai ser muito rica e eu vou estar aqui para acompanhá-los também, tá bom? Dani, vai que é tua. Obrigada, Isa. Boa noite. Meu nome é Daniela, eu sou analista do Sebrae Minas. Agradeço imensamente o convite da Associação Brasileira de Startups para mediar esse painel sobre hubs de inovação do agro. A AB Startups, que é sempre tão parceira aí do Sebrae em todo o território nacional, e o Sebrae também tenta ser um bom parceiro aí para a AB Startups. É só assim que a gente consegue fortalecer, né, o nosso ecossistema de inovação nesse país tão grande. E, bom, hoje nós vamos falar sobre o agro, né, o segundo painel da noite sobre o agronegócio, hubs de inovação do agro, que é a grande vocação do Brasil, responsável por mais de 50% das exportações no primeiro semestre, e que devem totalizar mais de 106 bilhões esse ano. A China segue aí sendo o principal parceiro, né, graças à soja. A nossa intenção hoje aqui é bater um papo com quem entende do assunto, entender melhor esses desafios, as tendências, as oportunidades do setor, qual a importância da tecnologia, da inovação para fortalecer o agronegócio, qual a importância dos hubs de inovação para o fortalecimento do nosso ecossistema. Bom, vamos para as apresentações, não é mesmo? Os painelistas hoje aqui convidados especialmente para falar de inovação, né, no agronegócio, professor Hélio Lemos Costa. Seja muito bem-vindo, professor, obrigado pelo convite. Professor Hélio da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. José Carlos Polidoro, da Embrapa, no Rio de Janeiro. E o Henrique Dano, da Ambalha, uma startup aí que está em fase inicial de bioenergia. Ele está falando, vai falar com a gente de São Paulo. Foi vencedor recentemente do Canaton, né, um hackathon com soluções para cana-de-açúcar. Enfim, hoje esse painel promete. E, bom, farei algumas perguntas direcionadas a alguns painelistas, porém quero deixar claro aqui que, caso vocês tenham, né, quem esteja acompanhando aí, queira fazer alguma pergunta no chat, será muito bem-vindo. Bom, gostaria que cada um se apresentasse. Professor Hélio Lemos, você pode ser o primeiro, 2 minutinhos para uma apresentação rápida. Sim, claro, obrigado, Dani, obrigado pelo convite, né? Parabéns à AB Startups pela realização do evento, e estamos hoje aí para contribuir com um pouco de informação, tanto do ponto de vista de desenvolvimento, né, de agtechs, quanto de ecossistema, né, quando a gente fala de hub, de inovação, de ecossistema. E eu sou um professor no campus de Varginha, da Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas Gerais. Eu pesquiso a área de inovação e tecnologia há 15, 16 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a me interessar pelo assunto. Já pesquisei diversas áreas, né, e de um tempo para cá a gente percebeu essa necessidade, né, de criar um hub de inovação. A gente viu que havia uma movimentação grande de vários agentes, né, de inovação, tanto empreendedores, investidores, pesquisadores, e a própria cidade, a administração pública, vendo esse potencial, e aí a gente começou a articular e juntar pessoas, conversar aqui e ali, e nós criamos um hub de inovação para o agro. Ele é específico, né, para o agronegócio, chamado AgVenture, e a gente está aí nessa empreitada de reunir todo mundo. Como a ideia de hub é essa, né, vamos juntar todo mundo e construir juntos, que a gente tem mais chances de dar certo. Então, a minha história é na área de engenharia de produção. Eu me formei
doutorado na UFSCar, em São Carlos, né, e lá tem muito movimento da área de empreendedorismo e inovação. Estudei na graduação em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas também, que tem muito movimento, desde os anos 80 já tinha muito movimento, né, de inovação e tecnologia. Então a gente foi evoluindo junto com a evolução do próprio país nessa área de empreendedorismo e inovação, e hoje estamos aí, atuando tanto no ensino, na pesquisa, quanto atuando também na prática aí com o incentivo à inovação na nossa região aqui. Sensacional, muito obrigada, professor Hélio. Bom, Henrique, você se apresenta? Obrigado, Daniela, pela chamada. Também gostaria de agradecer pelo convite, né, para a realização aqui do Startup On. Eu estou aqui, sou o Henrique, estou representando a startup Ambale Lagoa do Sino. Eu sou estudante do 4º ano de Engenharia Ambiental da UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, do campus Lagoa do Sino, é o 4º campus da UFSCar, né, foi lançado lá em 2014, e aqui eu estou representando, juntamente com meus 5 colegas, 2 engenheiros ambientais e 4 engenheiros de alimentos, que a gente trouxe uma inovação, né, para ganhar esse Canaton e trazer um pouquinho mais da nossa área de alimentos e ambiental para o agronegócio em si. Muito obrigado. Sensacional. Bom, o painel de hoje eu acho que vai ser muito rico, porque a gente conseguiu convidar, né, integrantes, representantes de hubs de inovação, universidade, a Embrapa, o próprio Sebrae, e a visão do empreendedor que está começando agora, né, Henrique? Qual que é a importância desses hubs aí para quem é empreendedor, para quem está começando a sua startup? Bom, eu já começo. O professor, acredito que o José Carlos tenha caído, eu não estou vendo ele aqui na tela, talvez a internet dele caiu, mas daqui a pouquinho ele retorna. Bom, como a gente já falou aqui, né, na introdução, o agronegócio é um dos setores mais importantes para a economia do país. O professor José Carlos entrando. Olá. Ei, José Carlos, tudo bom? Caiu, mas passa bem, como disse a Isadora, né? Exatamente, eu ia parafraseá-la, dizendo que caí, infelizmente, na hora H, mas passo muito bem. Desculpa, olha, chegou eu tive na que hora trocar o H para se equipamento. apresentar, por favor. Ok. Boa noite, meu nome é José Carlos Polidoro, eu sou pesquisador da Embrapa, pela unidade Embrapa Solos, ela fica no belo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A nossa unidade lida com esse recurso natural tão bacana que é o solo, né, onde todos pisamos, de onde todos tiramos nossos alimentos. E eu sou o líder da unidade para a criação de uma hub de inovação para o agronegócio no Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar aqui essa live com pessoas tão bacanas, porque esse assunto de inovação no agro é fundamental para a Embrapa. Sensacional, muito obrigada. A Embrapa aí é uma instituição que sempre apoia muito, né, muitas pesquisas, enfim, referência nacional. Bom, eu já começo esse super painel fazendo uma pergunta para você, José Carlos. Sabemos, né, que o agro é a grande vocação do Brasil. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Brasil será o maior produtor de alimentos ainda em 2020 e certamente teremos muitos desafios aí pela frente. Na sua opinião, quais serão esses desafios e como a tecnologia e a inovação poderão nos ajudar? Ok. Bom, segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ela faz um estudo de projeções do agronegócio para 10 anos adiante, né? Então, para 2029, a projeção do agronegócio com o nível tecnológico que nós temos e que esperamos que vá acontecer sem nenhuma novidade total, né, nos indica que nós teremos um aumento de 50% da produção dos principais alimentos no Brasil, né? Aí tanto milho, soja, arroz, feijão, e também outros produtos como algodão, né? Recursos florestais, florestas plantadas, né? Que mostram que isso vai acontecer com aumento de produtividade, né? Só que o Brasil, ele olhando para 2050, rumo 2050, né? Nós temos aí um ganho mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Nós seremos responsáveis por 40% da oferta mundial de alimentos. E nós precisamos de não aumentar 50% da nossa produção, nós precisamos dobrar a produção até 2030 para chegar nessa tão
almejada ou esperada meta que o Brasil deve alcançar para o mundo, né? Então, essa diferença de aumentar de 50% para 100% da produtividade, a produção de alimentos, só vai acontecer com inovações disruptivas, né? Isso nós entendemos que o único movimento possível é com os hubs de inovação, né? E, além do mais, tem que ser feito de forma sustentável. Nós estamos aí, né, passando agora, exatamente hoje, né, estamos nas manchetes até nos debates de presidenciáveis americanos, em que nós estamos com o Brasil em chamas. Isso leva a criar, leva a conclusões internacionais que não são verdadeiras no que diz respeito ao agro. Porque as que são verdadeiras nós admitimos e combatemos com lei, né, com a força da lei, da Constituição brasileira, né? Então, o Brasil tem todo o desafio, ele tem sempre que fazer a sua agropecuária com a base da sustentabilidade, né? Eu estava olhando no painel anterior, todos os empreendedores preocupados com isso, né? Com a cadeia, com a sustentabilidade do negócio. E como que nós podemos fazer isso? São 5 desafios que nós entendemos que são os principais. Primeiro, nós temos que conhecer nosso território. Nós conhecemos só 5% do solo do Brasil. Isso é uma ambiguidade tremenda, porque um país que é do agro, ele conhece só 5% do seu território de forma adequada, do seu solo, né? Então, esse é um grande desafio, porque para conhecer o solo não é simples. Então, nós temos que ter inovação gigantesca em imagens de satélite, em métodos de analisar o recurso natural muito mais rápido do que nós temos, né? Isso, inclusive, é um grande negócio. A outra coisa importante é que nós somos totalmente dependentes em importação de insumos, né, para a nossa agropecuária. Além de sermos dependentes na importação, nós somos dependentes na tecnologia, né? Então, um grande desafio que vai fazer com que nós atinjamos essas metas, né, é que nós vamos ter que ter nossa tecnologia tropical em insumos agropecuários. E ela é um processo, que eu vou usar aqui um termo que não é técnico, mas é passível de ser entendido, que é a biologização do processo. Nós vamos ter menos produtos sintéticos, mais produtos biológicos para combater as pragas, as doenças e também para nutrir as plantas, né? Sem dúvida, isso é um grande desafio para, inclusive, quem é o empreendedor, né, no agro, para uma agritech, por exemplo, uma foodtech. Outro ponto importante são os negócios ambientais. Estou falando aqui de receber pelos serviços que o agro provém para a natureza, como produção de água, estocar carbono no solo para mitigar a emissão de gases de efeito estufa que provocam mudanças climáticas. Isso existe um mercado internacional que vai pagar muito bem através de green bonds, créditos de carbono e créditos ambientais. A outra coisa fundamental é que a agricultura vai urbanizar. Nós vamos ter grande parte da produção dos alimentos que são consumidos in natura nos grandes centros, no entorno dos grandes centros ou dentro dos grandes centros, com hortas verticais e com muita inovação. E, por último, e não menos importante, eu vou usar um termo aqui para também ser até um pouco mais lúdico, nós temos que deixar de fazer food for fit, ou seja, a ideia de que a comida ser aquilo que vai nos nutrir apenas no aspecto da produção animal, de ração, para food for health, né? Alimento para a saúde, que é um outro grande desafio, porque nós economizamos muito ao produzir alimentos que curam e que impedem que nós fiquemos doentes. Então, esses são 5 pontos que eu acho que são os grandes desafios para o agronegócio, para a inovação no agronegócio. Muito bom, obrigada, José Carlos. Professor Hélio, você tem alguma consideração a fazer? Fique à vontade. Não, confirmando, né, tudo que o José Carlos falou, a gente tem muita tecnologia disponível e não aproveitada no país. A gente tem muita tecnologia disponível fora do país que a gente pode adaptar, porque tem muitas coisas que são muito interessantes desenvolvidas nos grandes polos tecnológicos do mundo, mas elas não são próprias para as nossas culturas. Então, nós temos que ou desenvolver tecnologia própria, ciência própria, aplicar a ciência nossa para resolver esses problemas, ou trazer essa tecnologia, adaptar para a nossa realidade, porque a gente tem um potencial muito grande
e é por isso mesmo, né, que o Brasil conseguiu aí passar sem crises maiores, né, crise de alimentação, de abastecimento, né, durante esse momento de pandemia, porque o agro é muito forte, mas ainda falta muita inovação no nosso agro. Ele é muito grande, né, a economia, o agro movimenta bastante a nossa economia, mas ele ainda tem pouca relação com a ciência. Lógico, tem relação, mas precisava ter muito mais para a gente conseguir o que o Zé Carlos falou, aumentar a produtividade sem aumentar o impacto, levar mais produção, melhor produção, emitir mais nota fiscal, gerar mais negócios e também não com isso, impactar negativamente o ambiente, nem o social, né, de forma alguma. Perfeito. Bom, onde há desafios e problemas, certamente há também grandes oportunidades para os empreendedores, né? As startups, por exemplo, têm um propósito justamente de resolver um problema de forma inovadora, como, por exemplo, a Ambari, né? Com o Henrique aqui representando, a mais nova startup de Pedra do Sul para o mundo, né, Henrique? Por isso, a minha próxima pergunta é para você, Henrique, que participou recentemente do Canaton e ficou em primeiro lugar na maratona. Conta para a gente, Henrique, sobre a sua solução, né? Eu acho que todos querem saber. E quais são os próximos passos? Primeiramente, quando a gente saiu a notícia, né, que nós ganhamos o Canaton, foi uma felicidade muito grande, porque não era uma coisa muito esperada, visto que não somos especializados em busca do setor do agro, né, mas com isso daí acabamos procurando e nos envolvendo muito mais com toda a situação. O Canaton nada mais é do que o hackathon da cana-de-açúcar, então nós teríamos que trabalhar diretamente com o setor de bioenergia e como que a gente poderia fazer para solucionar algumas dores que esse setor está tendo principalmente. As dores que nós identificamos de primeiro momento, a primeira foi uma produtividade que a gente poderia aumentar, já que ultimamente os últimos dados que estão mostrando a produtividade estão em queda, não estão sendo tão produtivos quanto nós esperaríamos que fosse. E a segunda parte é como é que nós iríamos trabalhar os resíduos para que a empresa não só apenas gastasse dinheiro com a disposição correta de algum tipo de resíduo, mas que ela também tivesse um retorno financeiro e algo econômico para acrescentar no portfólio juntamente da produtora de cana-de-açúcar e da usina produtora de etanol e açúcar continuamente. Então, nós trabalhamos em duas frentes, trabalhando para duas soluções que iriam ser unidas em conjunto, né? Que iriam trabalhar e andar em conjunto para entregar um resultado fiel para o Canaton. É um evento muito rápido, foi um evento de 3 dias, então a solução tinha que ser pensada de maneira corriqueira. Então, como nós já tínhamos um contato muito grande entre a nossa equipe pela própria Fiscar, nós acabamos adaptando coisas que desenvolvemos dentro da própria faculdade. Então, a gente foi adaptando, juntando peças com um sistema educacional que a Lagoa do Sino propôs para a gente, e isso daí trouxe uma grande facilidade para o desenvolvimento do projeto. A primeira frente foi tentar aumentar a produtividade de etanol através de uma nova técnica que reutilizaria o bagaço como material suporte. Então, a gente utilizou a técnica de imobilização de células, onde o bagaço seria repassado pela primeira vez para a produção de etanol, e depois ele retornaria para um processo fazendo todas as modificações da metodologia para poder ser reprocessado e produzir mais etanol em um curto espaço de tempo. Então, essa técnica, ela aumenta a produção e diminui o tempo de produção, o que acaba sendo muito mais econômico para a própria indústria em questão de energia e gastos envolvidos em todo o processo. Depois que esse bagaço foi reutilizado as 2 vezes, o que vai acontecer? Ele vai ser disposto de alguma maneira. Só que dispor no meio ambiente um bagaço de cana-de-açúcar em elevadíssimas quantidades que são produzidas aqui no Brasil, são toneladas por dia em cada usina que vai ser gerado, ele vai causar alguns impactos diretamente com alguns compostos tóxicos que vai ser liberado. Então, o que a maioria das usinas faz é aproveitar esse bagaço de cana-de-açúcar para gerar uma energia secundária, que seria a energia da combustão. Eles pegam um bagaço de cana-de-açúcar, realizam essa queima para gerar energia tanto na caldeira quanto em algum dos outros processos, otimizando ainda mais do que já foi produzido através desse bagaço. E depois, no final, que é realizado a queima dessa cana-de-açúcar e do bagaço em si,
é gerado cinzas, que a gente chama de cinzas do bagaço. E essas cinzas, elas não têm uma destinação apropriada corretamente. Ela pode ser utilizada como fertilizante, segundo alguns estudos, e até algumas usinas fazem isso, porém, ela possui uma baixa qualidade, e a usina precisa apropriar, fazer adições, fazer compostagem, adição de nutrientes, para poder complementar essa cinza e poder utilizar como um fertilizante mais agradável para a produção dela. Então, o que a gente faz? Retira essa parte de mandar para o fertilizante e utiliza em concreto. Existem vários estudos que demonstram que a gente pode fazer uma substituição mantendo a resistência de um concreto. Então, o que a gente faz? Substituímos a areia, porque o concreto é composto de cimento, água, areia e brita, que é a pedra. Substituímos a areia em algumas porcentagens, até 50%, e colocamos a cinza do bagaço, que manteve a mesma resistência em 10%, 30% e 50%. Então, a nossa meta agora é pegar cinzas específicas, já que a gente conseguiram manter uma resistência padrão nisso daí, nesse concreto. Então, a gente pode aumentar a porcentagem de cinzas para diminuir os impactos que a própria estação de areia causa e agregando valor em um concreto de peças pré-moldadas, porque se a gente for implementar diretamente no concreto convencional, assim, de usinagem, não seria muito amplamente aceito por passar por diversas etapas e normas que devem ser seguidas. Então, a gente manda direto para peças pré-moldadas, como é o caso de bloquetes, guias de rua, pavimentação. Então, são peças muito mais aceitas e que vão manter uma mesma resistência. Então, como passo principal agora, a gente está revendo o nosso modelo de negócio para implementação no mercado, porque como foi um projeto de 3 dias, né, do Canaton, para até todo o processo agora, a gente precisa remodelar de acordo com o que o mercado precisa, e também estamos revendo a parte do pitch. A gente fez um pitch especializado lá para o Canaton, e agora estamos fazendo um pitch voltado para o mercado. Então, como estamos na parte inicial, estamos à procura aí de investimentos para poder botar o nosso plano de negócio no mercado e trazer grandes frutos e ganhos, tanto para o meio ambiente, quanto para o setor do agronegócio. Isso aí, Henrique. Empreendedor já começa a fazer o pitch em qualquer apresentação, como você está fazendo agora, e já buscando investidor, né, professor Hélio? Bom, eu entendi que você está na fase de ideação, né, você ainda não tem seu MVP pronto, não tem um protótipo pronto, e é isso aí, né? Você está analisando aí a viabilidade econômica da sua startup. E quais são os próximos passos? Quais são os desafios que você está enfrentando agora? Você buscou apoio? A instituição que realizou o Canaton, com certeza, deve estar te dando algum direcionamento. Você já procurou alguma outra instituição para dar essa continuidade? Foi muito recente, né? Foi no mês passado, o Canaton. Sim, o Canaton foi mais ou menos no mês passado, então foi algo muito corriqueiro, né? A gente ainda está raciocinando em como dar sequência. Porém, a gente também tem que agradecer muito a organização do Canaton, principalmente a FenaSucro, a John Deere e juntamente a Think Lab, que é direcionada pelo Marcos. Só temos a agradecer pelo apoio que eles estão oferecendo, com processos de mentoria, trabalhar em cima para que esse projeto dê seguimento, né? Então, o principal desafio agora é conseguir a parte de investimento para buscar, né? Porque a parte de economia já está mais ou menos baseado, que foi o que a gente entregou no Canaton, e estamos aprimorando e afunilando ainda mais o nosso nicho da startup. Então, seria mais voltado mesmo para a gente conseguir pegar um investidor que queira abraçar a ideia, que queira ver que a cana-de-açúcar, juntamente com o concreto, pode trazer ganhos muito positivos para a economia e para o meio ambiente, e conjuntamente realizar todos os testes essenciais, né, e específicos para a cinza de cada usina, né? Porque cada usina vai trabalhar com o seu tipo de cana, tem uma metodologia que ele segue que é diferente. Isso pode gerar uma variabilidade do composto que nós iremos estar trabalhando. Então, na medida do possível, a gente tem que realizar esses testes. Já entramos em contato com laboratórios através do Marco, mas também entramos em contato com empresas interessadas em fazer esses testes juntamente com a gente. Então,
A gente vai dar prosseguimento a partir de agora de montar um modelo de negócios, fazer os testes e aplicar diretamente no mercado, juntamente com a ThinkLab. Perfeito. Bom, segundo a Startup Base, né, da Associação Brasileira de Startups, são mais de 1.000 startups atualmente relacionadas ao agronegócio. E por conta do tamanho desse mercado, o Brasil se posiciona hoje como um forte candidato a se tornar uma potência mundial no cenário das agrotechs, né? Uhul! Bom, mas também sabemos que um dado aí importante, né, e preocupante, 50% das startups não vão sobreviver até o 4º ano de vida, e muitas startups, muitas soluções inovadoras, realmente que vêm aí solucionar problemas, mas por uma falta de acesso a instituições que realmente possam dar o apoio, né, para elas engatarem, elas não sobrevivem. Então, a minha pergunta aqui para o professor Hélio: como os hubs de inovação hoje podem apoiar os novos negócios, como a Ambalia aí do Henrique? Qual o papel da AG Hub hoje para ajudar os novos negócios? Então, primeiro, assim, só comentar, né, o que o Henrique falou, as duas coisas, né? O próprio fator dele ter vindo ao UFSCar tem essa veia, né, de empreendedorismo, e ela está envolvida na realização, inclusive, do Carnaton, né? E isso é uma característica que a universidade tem que perseguir, né? De incentivar esse movimento inicial, realizar esses eventos, mas nem sempre todas as universidades têm essa capacidade, ou às vezes não tem capacidade de fazer isso sozinha. Então, quando você você tem uma intenção, mas não consegue fazer sozinho, a gente tem que se juntar com quem pode nos ajudar. O Hub faz isso. A ideia de Hub é exatamente concentrar, é trazer todo mundo junto e colocar as pessoas trabalhando em conjunto e em busca de um objetivo só. Então, o Henrique teve lá esse apoio para, né, participar desse evento. Uma das coisas que os Hubs fazem são os eventos, realizar e promover Startup Weekend, fazer hackathons de diversas áreas, né? No nosso caso, o AgVenture, a gente, hoje, né, funcionando no modo online, a gente tem previsão de realizar eventos. Nós estamos realizando o programa de aceleração também online, à distância, estamos participando de programas como um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é de aplicação de inteligência artificial em empresas do agronegócio. Então, a gente está junto com 100 startups do Brasil, né, que estão hoje dentro desse programa, e dessas 100, a gente tem aí quase 20% delas, ou mais de 20% são do agro. Você disse agora há pouco, né, Dani, que são 1.000 startups. Teve um censo no ano passado, revelou que a gente tem 1.125 startups do agro, ou tinha, né, no ano passado, é um retrato daquele momento. Possivelmente nós temos mais hoje em dia no Brasil, e aí todo esse ecossistema, ele precisa ligar as pontas, né? Eu preciso ligar a ponta da startup com quem pode financiar. Então, um dos elementos que a gente pode fazer pelas startups, pelas ideias e pelos negócios iniciantes é justamente ligar quem quer investir com quem precisa de investimento. Então, o Hub conecta essas pontas, conecta esses agentes que são essenciais para qualquer ecossistema, junta a universidade com laboratórios, com espaço para você prototipar, viu, Henrique? Com as possibilidades, né, de você utilizar infraestrutura de laboratórios das universidades que fazem parte, que integram esse Hub também, que tem interesse em fazer esse desenvolvimento científico chegar até o campo, até os negócios, junta as grandes corporações também, que hoje, num movimento muito interessante, as corporações estão se aproximando. Antes, elas viam muito as startups como concorrentes, tinham medo. A startup vai vir, vai tomar o meu negócio, vai criar uma coisa inovadora e que vai acabar com o nosso ramo de atividade. Isso é um pensamento já meio antigo. As grandes corporações hoje enxergam uma grande oportunidade em se aproximar, trazer as startups para dentro ou para junto delas, para que as duas juntas desenvolvam. Por exemplo, se não me engano, o Carnaton teve lá um prêmio de R$5.000, mas o tipo de negócio que a empresa dele propõe é algo que vai precisar de um investimento muito maior do que isso, né? Porque trabalha com atividades, né, de grande porte, grande volume, e aí, lógico, que a pesquisa ela pode acontecer num pequeno protótipo financiado
um pequeno financiamento, acontecia no laboratório da universidade, mas na hora de colocar isso em prática, não tem jeito de fazer isso sem investimento. E ninguém tem dinheiro no bolso, nenhuma pessoa física normal tem dinheiro no bolso para financiar um próprio negócio como esse. Ele vai precisar fazer muitos pitches, né, para convencer muita gente boa, tanto investidores, fundos de investimento. Hoje a gente evoluiu muito, né? Dani, você sabe, você está no Sebrae, você conhece como evoluiu o sistema de investimento brasileiro, as oportunidades diversificaram, você tem clubes de investimento, anjos investidores, você tem os próprios grandes bancos estão entrando nessa jogada, financiando inovação, que antes eles morriam de medo, né, de inovação, porque é muito arriscado. Hoje você tem grandes instituições financeiras gerando, inclusive, criando hubs também, né, como tem grandes bancos aí que são donos de hubs e que geram programas de startups, porque viram que melhor do que brigar contra as startups é trazer as startups para trabalhar junto com a gente, né? Criar soluções, e isso você tem da mesma forma no agro. Grandes empresas do agro, não só investindo, como em parceria, comprando as soluções que são criadas pelas startups, muitas vezes adquirindo essas startups, quando elas querem ser adquiridas, né? E isso gera um movimento muito grande, de grandes oportunidades para quem tem ideias, quem tem ciência, pesquisa, e quer transformar esse negócio viável, colocar isso no mercado e gerar impacto econômico. Perfeito. José Carlos, eu estou muito próxima aqui à Embrapa de Juiz de Fora, né, a Embrapa Gado de Leite, e aqui eles têm um programa que eu acho sensacional, inclusive o Sebrae aqui é apoiador, que é o Vacathon, né, para incentivar soluções para a cadeia aí do leite, e o Ideas for Milk. A Embrapa, em todo o território nacional, em outros estados também tem esse tipo de programa? Bom, eu caí mais uma vez, eu estou precisando de inovar aqui no meu sistema, né, de comunicação, mas voltei a tempo. Sim, olha, o melhor exemplo que nós temos na Embrapa hoje, de realização de inovação no agro, é o trabalho que a Embrapa Gado de Leite, lá sob a liderança do meu colega Paulo Martins, está realizando. Foi o kick-off da empresa nisso, e hoje nós temos o Inova Pork, né, o Vacathon para o porco, né, lá na Embrapa Suínos e Aves, né, nós estamos pensando aqui em fazer na área de solos, e esse é um movimento que não para dentro da empresa. Realmente uma ação que foi feita numa unidade que está se espalhando para as 42 unidades descentralizadas da empresa, né? Só que eu acho o seguinte, que nós precisamos dar um passo a mais, sabe? Precisamos dar um passo a mais para poder nós transformarmos, primeiro termos mais hubs de inovação no Brasil, ligados ao agro. Primeira coisa, né? Então eu te respondo, a inovação ainda não está funcionando do jeito que deveria, porque nós temos que ter mais hubs, muito mais hubs. Esses hubs, eles têm que se apropriar muito mais da nossa política de inovação, que demorou tanto para ser colocada em prática, que agora em 2018, de fato, ela teve regulamentação, e ela permite que a gente abra as portas das nossas instituições públicas para a sociedade, para os investidores, para os grandes aí, inventores, né, os empreendedores, que o Henrique é um exemplo, né, professor Hélio? Para que a gente possa criar um ambiente de negócios um pouco mais favorável para isso. E é isso que nós estamos buscando fazer aqui no Rio, porque não dá para entender que o Brasil é um dos 10 maiores investidores do seu PIB em P&D, né, em ciência e tecnologia, e está lá depois do 60º lugar em inovação. Não faz sentido isso. Isso não não tem nenhuma explicação, a não ser que nós precisamos evoluir nesse sentido, né? Então, o nosso propósito aqui no Rio de Janeiro é que, através do Polo de Inovação no Agronegócio, nós nos apropriemos ao máximo das oportunidades legais que temos e criemos um ambiente de coworking de fato, né, em que nós possamos fazer com que as ideias nasçam já nesse ambiente, para que a gente possa ter ali o Technology Push e o Market Pool juntos, né, já criando com um ambiente que tem respaldo legal, que tem fundamentação e embasamento também para você criar fundos de fomento à ciência e tecnologia, e que, inclusive, uma ideia portadora de futuro, que não dá negócio agora,
que dará negócio e muito importante para daqui a 10, 20 anos, ela possa nascer agora e possa encontrar recursos financeiros, possa encontrar ambiente, um caminho para que ela vá amadurecendo, para que quando, né, for necessário que ela seja colocada para a sociedade, ou no caso, para os produtores rurais ou para as indústrias do setor de fertilizantes, ela tenha nascido lá atrás, porque senão nós vamos ficar da mão para a boca, como fala-se muito no campo, né? Nós trabalhamos só com o improviso e inovação não admite improviso. Inovação é um processo muito complexo que todos nós sabemos, né? A criatividade não tem nada a ver com o improviso. O improviso é que nos mata, porque não dá para entender como que nós ainda não temos dentro, eu falo pela Embrapa e tranquilamente nós discutimos isso abertamente aqui na empresa, um ambiente de inovação aberta de fato, em que nós possamos dar autoridade de fato para a criatividade. Isso é o futuro, né? Eu acho que aí sim nós vamos dar eu acredito nessa ideia de daqui a 10 anos nós vamos dobrar a produção, nós vamos ter inovações disruptivas por conta de acreditar que nós temos uma política, nós temos grandes inventores, nós temos um arcabouço de instituições de ciência e tecnologia muito importante, o melhor do mundo tropical para o agro, então nós temos que fazer isso funcionar. É como o professor Hélio falou, conectar as pontas, professor. Conectar as pontas para não desatar mais. É isso que nós vamos fazer. É isso aí. Professor Hélio, tem alguma consideração a fazer? A gente tradicionalmente tem, né, o Zé Carlos falou sobre essa questão da legislação. A gente foi proibido por lei, muitas vezes, de interagir, né, os entes públicos com os entes privados. Isso veio mudando ao longo do tempo, com leis de 2005, 2017, né, os marcos legais que foram evoluindo. Mas mesmo assim, hoje em dia, mesmo com todas as leis ainda permitindo e incentivando, ainda há muito medo dessa interação. E como no Brasil nós temos uma realidade bastante diferente de outros países, como os Estados Unidos, onde grande parte da pesquisa, né, o investimento em pesquisa, e a pesquisa pesada, importante, ela acontece no setor público, esse setor público ele tem que interagir, a ponta tem que estar ligada com o mercado. Senão não tem jeito, senão a gente não gera impacto, você gasta dinheiro e não tem retorno sobre isso, né? Então esse é a grande deficiência que a gente tem que ainda resolver na prática. A legislação já melhorou bastante, não é perfeita, melhorou bastante, mas ela ainda, por causa até uma questão cultural, os entes, né, que fazem parte desse ecossistema, eles ainda têm muito medo de aplicar a legislação, porque não sabem nem como, e não sabem que resultado isso vai ter jurídico lá na frente. Então a gente precisa ainda criar cultura, provar que é possível, e aí é muita inovação, tem que ter gente muito corajosa fazendo as coisas para mostrar que é possível, dar o exemplo para os outros, né? E a gente está tentando fazer isso, várias universidades estão fazendo isso com muito sucesso, a UFSCar faz isso muito bem, a gente tem aqui no sul de Minas, Lavras, a UFLA faz isso muito bem, a Unifei, Itajubá, também no sul de Minas, a gente tem a própria Unifal, daqui de Alfenas, e Varginha. A gente está nessa busca de realizar pela primeira vez determinadas coisas que ninguém teve coragem de fazer ainda, para servir de exemplo, e mostrar que é possível e que tem resultado. Então, isso a gente tem que inovar também, até nisso, até na aplicação da lei que está aí e as pessoas não querem aplicar muitas vezes. Perfeito. Bom, o empreendedor, né, do agronegócio, a gente tem um território tão grande que ele foca no mercado aqui dentro, né? Quero atender aqui o Brasil, porque é tudo tão grande, se ele conseguir atender todo o país, ele vai ter um bom mercado. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, como a gente tem essa força do agro, né, startups, empresas lá de fora já estão entrando no país, né, para oferecer suas soluções, suas tecnologias, enfim. Vocês acreditam que isso vai ser... Eu acredito que vai tornar as empresas aqui dentro muito mais competitivas, né? E o grande desafio aí que as nossas empresas aqui no Brasil, elas colocam como meta a internacionalização lá no final da lista, né? E acaba que abre muito espaço para as startups, empresas lá de fora entrarem com força aqui. E aí, né, acabam com o mercado delas. Vocês
tem isso também? Vocês conhecem algum outro país que estão também oferecendo facilitações para receber empresas nacionais brasileiras, como, por exemplo, o Canadá tem feito muitos programas para receber fintechs, a Alemanha, a healthtechs, enfim. Vocês conhecem algum outro país também que incentiva soluções para o agro? Deixa eu dar um palpite aqui. A gente não precisa ter medo da tecnologia e da ciência que vem lá de fora, não. A ideia de Hub é justamente juntar todo mundo. E a gente tem alguns programas que estão começando a rodar e começando a dar certo aqui no Brasil, que são muito interessantes. A Apex tem um programa chamado Scale Up em Brasil, que é trazer, né, startups de fora para vir para cá, mas não só para vender aqui no mercado, para trabalhar junto, desenvolver junto com as empresas brasileiras. Tem a Embrapi, né, que é a nossa empresa brasileira de pesquisa e inovação, né? A inovação está sendo feita num monte de editais para trazer e promover a integração junto com outros países. Tem edital da Embrapi com Israel, que é um centro de inovação tecnológica no agro espetacular, né, no mundo. A gente tem várias relações com o pessoal lá do Israel Trade and Investment, e a gente está nesse contato para trazer e fazer associação entre as inovações que a gente tem aqui com as inovações que a gente tem lá, com os investimentos que eles têm lá e querem investir em tecnologia daqui também, porque vem o potencial e o tamanho, né, do nosso mercado. Tem programas na Suécia, na Suíça, relacionando o Brasil com o exterior em todos os sentidos, tanto para levar a nossa tecnologia lá para fora, abrir o mercado externo, como fazer desenvolvimento conjunto, né, juntar universidades brasileiras, empresas brasileiras, governo brasileiro, com empresas estrangeiras, universidades estrangeiras, governos estrangeiros. Isso tudo está sendo criado através de editais muito importantes, muito oportunos, né, e que vão gerar resultado em breve para a gente, mas são coisas ainda novas, que vão ter um impacto maior dentro de alguns poucos anos, mas a gente está envolvido em tudo isso. A gente, como Hub, tem que estar envolvido em tudo isso e participar e promover, levar e quebrar essa barreira cultural de que o internacional é complicado, é difícil. Não é, não. Todo mundo está de olho no Brasil e nós temos que estar de olho lá fora também. Muito bom. José Carlos, alguma colocação? Sim, eu acho que ele foi perfeito quando ele falou uma coisa. O que a gente mais tem que trazer de fora, países que são líderes em inovação, e no agro também, é a cultura da inovação. Aquela cultura em que nós não podemos colocar barreiras institucionais nem legais para que isso aconteça. Porque as ideias e as inovações que nós já fazemos aqui assombram o mundo. Quando se pensou que o Brasil já fez uma revolução verde num território que o solo é pobre, que chove muito e que o nível técnico é baixo, aí nós somos hoje o que somos, né? Alimentamos aí 210 milhões de brasileiros e mais 1,5 bilhão para fora do mundo, né? E aí vem uma outra coisa incrível, nós criamos uma maneira de produzir grãos 2 vezes, que é soja, milho, por exemplo, carne ou leite, na mesma área, num ano só, ainda tem árvore. Aí a pessoa que está fora do país fala assim, como é que esses caras fizeram isso? E sem fazer problemas sem criar problema com degradação de solo, que a gente não usa arado há muito tempo. Arado é uma peça de museu para revolver solo, não fazemos mais isso. Aí nós não usamos fertilizante nitrogenado na soja, mas soja não é proteína? Como é que você não põe nitrogênio, que é proteína? Aí nós assombramos o mundo com essas inovações. Então, medo do que vem de fora, eu concordo com o professor Hélio. Não temos. O Henrique está aqui para provar isso. O que nós precisamos mudar é a nossa cultura mesmo. É aquele sentimento de menor? Não, nós não somos menores em inovação no agro. Aliás, o nosso agro ele é baseado em ciência há mais de 50 anos. Né? A Embrapa tem 46 para 47 anos, e ela é um exemplo, ela é ciência pura. Então, tudo que nós fizemos para o agronegócio até hoje, para a agricultura, e quando eu falo agronegócio, é o negócio do agricultor, seja ele produtor de alface ou seja ele produtor de algodão. É o negócio do agricultor, do meu ponto de vista. É aquilo que faz com que ele, né, tenha o seu negócio, seja familiar ou seja ele empresarial. Mas é isso que nós precisamos, sabe, mudar. Porque se nós não fizermos isso agora, aí sim
nós vamos fazer uma outra coisa muito complicada, que hoje nós dependemos, o modelo a semente que nós temos, a genética vem de fora, né? O princípio é dominado pelas multinacionais, o insumo vem de fora. Então, se nós não quebrarmos isso, nós vamos ter uma outra dependência, tá certo? Que vai ser a dominação de quem já está estruturado, de quem já tem os processos funcionando, vindo aqui buscando os nossos talentos, porque já fazem isso. As grandes corporações pegar um Henrique da vida e pagar uma fortuna para ele fazer inovação lá para fora do Brasil. Então, é assim, esse é a cadeia que nós temos que quebrar, né? Porque essa é a missão de todos nós. É o Estado com a iniciativa privada. Nós temos essa missão de proteger o Brasil agora com relação a isso, e isso tem que ser com coragem, com quebra de paradigma, com mudança cultural, e porque nós já estamos ganhando o jogo, né? Nós podemos tomar alguns gols aí que ainda vamos sair ganhando. Dani, só fazer um acréscimo, dá licença, sobre o que o Henrique falou no começo do projeto dele. O projeto dele vai diretamente nessa solução que a gente comentou. Uma dos objetivos dele é produzir mais açúcar e álcool com a mesma área plantada, né? Ou seja, aumentar a produtividade através de ciência, aumentar a produtividade, ou seja, você não aumenta o impacto ambiental, mas aumenta o resultado da produção, né, da mesma quantidade, né, de cana plantada. Então é exatamente isso que a gente precisa, conseguir tirar mais sem que isso custe mais, né? Sem que custe mais recursos naturais nossos. Perfeito, e a destinação final dos resíduos, né? Direcionando para a construção civil, bagaço. Sensacional, Henrique. Bom, que noite rica. É uma pena a gente ter um tempinho aqui para pouco de conversa, né? Eu continuaria essa conversa por horas, fantástico. O agro realmente é a grande vocação do nosso país. Vocês querem fazer as últimas considerações finais? Henrique? Gostaria de complementar a última fala, né? Com certeza o setor do agronegócio, tanto quanto o setor industrial do Brasil, tem muito a crescer e tem um potencial enorme. Como já somos os primeiros no agronegócio, a gente ainda consegue estar muito mais no topo, juntamente com as pesquisas que a gente tem. O desenvolvimento da nossa pesquisa é muito forte, o problema realmente é sair diretamente para o mercado e a gente conseguir introduzir nessa parte de inovação. Mas, voltando agora, eu gostaria de agradecer a companhia do professor Hélio, do José Carlos também, a sua também, Daniela, pela mediadora aí. Gostaria também de agradecer a Startup On por estar presente aqui, ter convidado a gente. Podemos colocar o nosso projeto à mesa, né, e expor uma inovação que nós queremos trazer diretamente para o mercado, para a gente introduzir e crescer ainda mais juntamente com o agronegócio. E também queria agradecer novamente ao pessoal do Canaton pela oportunidade que eles abriram, as portas que nós conseguimos abrir em conjunto com eles. Então, muito obrigado a todo mundo e uma boa noite. Obrigada, Henrique. José Carlos, aproveitando que você ainda não caiu. Pode ser que eu caia a qualquer momento. Vamos lá. Olha, eu quero agradecer muito em nome da Embrapa, especialmente da minha unidade querida aqui, a Embrapa Solos. Eu sou mineiro, mas convido vocês a visitarem o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde nós vamos construir aí esse modelo de hub de inovação que nós estamos sonhando, aberto, colaborativo, abrir as portas, tirar os portões dos muros de uma instituição pública tão importante para que ela interaja profundamente com o meio. Eu quero agradecer e parabenizar vocês pelo evento, me colocar à disposição, né, de quaisquer outras. E eu quero aproveitar aqui, dizer que foi um prazer conhecer você, Daniela, que é do Sebrae Minas, sabe? O Sebrae é fundamental para a inovação e empreendedorismo no país. Professor Hélio, o senhor é um entusiasta, eu acho que é por aí, eu também sou. E Henrique, meu caro, parabéns, é o que eu tenho para lhe dizer, sabe? E talentos como você não podem, em hipótese alguma, colocar o passaporte para ser usado, a não ser para passear fora do país, tá? E fazer bons negócios, mas não para morar lá, para inovar, é aqui, viu? Professor Hélio. Bom, eu primeiro
desejo sorte, sucesso ao Henrique. Se precisar, procure ou a gente, nosso hub, ou outro hub, aceleradoras. Tem muita gente, inclusive aí na sua região, interior de São Paulo, tem muita gente boa. O próprio hub do AgTech Garage, que é lá em Piracicaba, né, que é um modelo que a gente segue, né, de um hub que deu certo dentro do agro, com muito sucesso, exatamente fazendo isso que a gente está fazendo aqui, juntando as entidades que podem juntar forças para poder realizar aquilo que acontece, né, aquilo que acontece na cabeça das pessoas, transformar aquilo numa realidade. Então, sucesso para você, tomara que você, se precisar da gente, estamos aqui, mas o AgVenture Hub aqui em Varginha, mas também estamos virtuais, né, tratamos aí de aceleração, de investimento em agtechs do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Zé Carlos, sucesso no hub de vocês aí no Rio de Janeiro, e depois quero fazer uma visita, quando você tiver já com as coisas aí todas, né, como diz, der uma partida aí, chama que nós vamos lá conhecer, fazer uma visita. Rio de Janeiro é sempre um lugar maravilhoso para se visitar, independente de qualquer coisa, né, mas vamos fazer uma visita para você. Dani, mais uma vez, parabéns, né, pela mediação, moderação, obrigado, né, por nos receber aqui, obrigado a B Startups pelo convite, e sucesso para todos nós, né, e cuidem-se, né. Professora Hélio, obrigada. Certamente vou visitar vocês aí em breve, José Carlos. Eu tenho um pezinho aí no Rio, eu sou tijucana, estou sempre aí nos finais de semana, muito perto de Juiz de Fora, né? Henrique, sucesso para você. Procura o Sebrae também aí de São Paulo. Isa, com você. Oi, gente, estava aqui acompanhando por dentro da ferramenta e pelo YouTube o nosso painel. Acho que, assim, tivemos aí 3 painelistas e você, Dani, maravilhosa, mediando. Vocês trouxeram grandes informações para a gente de forma muito clara. Espero que quem está assistindo tenha aprendido e curtido tanto quanto eu. José Carlos aí trouxe a importância da cultura da inovação em todos os ambientes, né? Isso, a Embrapa fez um trabalho muito bem nisso. O Henrique Dano, super legal ter você representando o empreendedor do agro. Sou uma grande fã aí também da sustentabilidade, então tudo que a gente puder fazer que impacte menos o meio ambiente é melhor. Hélio Costa trouxe a necessidade da gente vender mais e melhor, né, e conectar as pontas, o quanto isso é importante, né, esse hub, o papel do hub no final das contas. E Dani, Fábio, maravilhosa, que trouxe os grandes números e conduziu super bem o painel. Queria dar um abraço apertado em cada um de vocês, que a gente possa continuar acompanhando o sucesso do agro brasileiro. Obrigada, gente. Agora, queria fazer um convite para vocês que estão acompanhando até o final, a irem com a gente para o Case Startup Summit. Então, se inscrevam, o evento é do dia 19 ao dia 23, está chegando. E nos dias 2 a 4 agora acontece o Space Apps Challenge 2020 da NASA. E vai ser um final de semana cheio de emoções. E sabe quem mais vai se emocionar agora? O Wilson Antônio, que foi quem levou a Alexa para casa. Parabéns, Wilson. Entre em contato com a gente pelo Instagram, que a gente vai mandar a Alexa para você. E para finalizar, queria agradecer todo o time da B Startups pela parceria nas atividades. A Carly, Paulo, Ana Flávia, a Gui, Scarlett, que está comandando aqui, Gabi, Fazoli, todos eles somam nos nossos desafios. E, claro, agradecer aos líderes de comunidade do Sudeste do Brasil, em especial os que toparam o desafio de pensar e viabilizar esse evento que trouxe tanta visibilidade para a região junto com a gente. A gente aprendeu muito com cada um de vocês no último mês, então fica meu agradecimento para a Adriana Cacu, o Arthur Alexandre, o Carlos Henrique Leão, Clara Porto, Daniela Fabre, Fabrício Bechá, Kelson Douglas, Luísa Neto, Matheus Barcelo, Ricardo Mota, Vitor Eduardo, Fabrício Leão Ribeiro, Robson Lessa, Marcos Eduardo de Oliveira, Fernanda Coretti e Rony Magros. Olha quanta gente está envolvida com a gente para trazer o melhor do Sudeste para vocês. A todos que acompanharam desde o início, meu muito obrigada. Quem deu uma passadinha também, ótimo. Espero que vocês consigam rever ou ver inteiro esse painel ao longo aí da eternidade, já que vai ficar no YouTube. Quero agradecer também os nossos mantenedores, a AWS, nossa parceira estratégica, também os apoiadores Ambev, Dell Technologies e Intel. Ótima noite para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu,